Segundo Coríntios ao remanescente crente de Israel. Corintia Bet. Capítulo 10. Eu mesmo, Shaul, suplico-lhes pela brandura e bondade do Machia, eu que sou humilde quando estou pessoalmente entre vocês, mas ousado com vocês quando ausente. Rogo que, quando eu estiver presente, não tenha de ser ousado e tomar medidas fortes, como penso que tomarei, contra alguns que nos encaram como se andássemos de acordo com a carne. Pois, embora vivamos na carne, não travamos combate de acordo com o que somos na carne. Porque as armas do nosso combate não são carnais, mas poderosas no Criador para demolir fortalezas. Pois demolimos raciocínios e toda barreira que se ergue contra o conhecimento do Criador, e levamos todo o pensamento ao cativeiro, para fazê-lo obediente ao Machia, e estamos preparados para punir toda desobediência, uma vez que a obediência de vocês esteja completa. Vocês julgam as coisas pela aparência. Se alguém estiver convencido de que pertence ao Machia, que ele reflita novamente no seguinte fato: assim como ele pertence ao Machia, nós também pertencemos. Pois, mesmo que eu me orgulhasse um pouco demais da autoridade que o Machia nos deu para edificar vocês, e não para os derrubar, eu não me envergonharia. Mas não quero dar a impressão de que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas. Pois eles dizem: as cartas dele têm peso e força, mas a presença dele é fraca, e a palavra dele desprezível. Que tal homem saiba que aquilo que dizemos por cartas quando estamos ausentes, nós faremos quando estivermos presentes. Pois não nos atrevemos a nos igualar ou a nos comparar com alguns que recomendam a si mesmos. Mas, quando eles se avaliam pelos seus próprios critérios e se comparam consigo mesmos, mostram que não têm entendimento. No entanto, nós não nos orgulharemos de algo feito fora dos nossos limites designados, mas somente do que fazemos dentro dos limites do território que o Criador demarcou para nós, o qual inclui vocês. Realmente, não estamos indo além dos nossos limites, como se o nosso território não os incluísse, pois fomos os primeiros a chegar até vocês com as boas novas a respeito do Machia. Não nos orgulhamos fora dos nossos limites designados, isto é, do trabalho árduo de outros, mas esperamos que, ao passo que a sua fé continuar crescendo, o trabalho que realizamos continue a crescer, dentro do nosso território. Então aumentaremos ainda mais, para que declaremos as boas novas às regiões que ficam além de vocês, a fim de não nos orgulharmos de algo já feito em território de outro. Mas quem se orgulhar, orgulhe-se em Yahweh. Pois o aprovado não é aquele que recomenda a si mesmo, mas sim aquele a quem Yahweh recomenda. Segundo Coríntios ao remanescente crente de Israel. Corintia Bet. Capítulo 11. Eu gostaria que vocês me suportassem numa pequena insensatez. Mas, de fato, vocês estão me suportando. Pois tenho ciúme de vocês, um ciúme semelhante ao do Criador, porque eu pessoalmente os prometi em casamento a um só marido, ao Machia, a fim de apresentá-los como virgem casta a ele. Mas tenho medo de que, assim como a serpente seduziu Eva pela sua astúcia, a mente de vocês seja de algum modo corrompida, afastando-se da sinceridade e da castidade que devemos ao Machia. Pois, de fato, se alguém chega e prega um Yahusha diferente do que nós pregamos, ou se vocês recebem um Ruach diferente do que receberam, ou boas novas diferentes das que aceitaram, vocês facilmente o suportam. Pois eu não me considero inferior aos seus superapóstolos em coisa alguma. Mas, mesmo que eu seja perito no falar, certamente não o sou no conhecimento. De fato, deixamos isso claro a vocês de todos os modos e em todas as coisas. Ou será que cometi um pecado por me humilhar para que vocês fossem enaltecidos, ao declarar-lhes de boa vontade as boas novas do Criador sem custo? A outras congregações despojei, aceitando provisões delas a fim de servir a vocês. Contudo, quando estive presente entre vocês e passei necessidade, não me tornei um fardo para ninguém, pois os irmãos vindos da Macedônia supriram abundantemente as minhas necessidades. Sim, tomei cuidado para não me tornar um fardo para vocês em nenhum sentido, e continuarei fazendo isso. Tão certo como a verdade do Machia está em mim, não deixarei de falar com orgulho sobre isso nas regiões da Caia. Por quê? Porque não amo vocês. O Criador sabe que os amo. Mas o que estou fazendo continuarei fazendo, a fim de eliminar o pretexto daqueles que estão procurando um motivo para ser considerados iguais a nós nas coisas das quais se gabam.
Pois esses homens são falsos apóstolos, trabalhadores enganosos, disfarçados de apóstolos do Machia. E isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de mensageiro de luz. Portanto, não surpreende que os servos dele também se disfarcem de servos da justiça. Mas o fim deles será segundo as suas obras. Digo novamente, que ninguém pense que sou insensato. Mas, se vocês pensam nisso, então aceitem-me como um insensato, para que eu também me gabe um pouco. Estou falando agora, não seguindo o exemplo do Machia, mas como alguém insensato, com a autoconfiança de quem se gaba. Já que muitos se gabam segundo a carne, eu também me gabarei. Vocês, que são tão sensatos, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, suportam a quem quer que os escravize, a quem quer que devore os seus bens, a quem quer que tome o que vocês têm, a quem quer que se enalteça sobre vocês, a quem quer que lhes bata no rosto. É uma desonra para nós dizer isso, pois pode parecer que fomos fracos. Mas, se outros agem com ousadia, estou falando como insensato, eu também ajo com ousadia. Eles são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendência de Abraão? Eu também sou. São ministros de Machia? Respondo como louco. Eu o sou ainda mais destacadamente, eu trabalhei mais, fui preso mais vezes, sofri incontáveis golpes e muitas vezes corri perigo de morte, 5 vezes recebidos e ao dia 40 golpes menos 1. 3 vezes fui espancado com varas, uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei em alto mar, em muitas viagens, em perigos de rios, em perigos de ladrões, em perigos por parte do meu próprio povo, em perigos por parte das nações, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em grande esforço e trabalho árduo, em muitas noites sem dormir, em fome e sede, frequentemente sem ter o que comer, em frio e sem ter o que vestir. Além dessas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim: a ansiedade por todas as congregações. Quem está fraco, sem que eu também me sinta fraco? Quem tropeça, sem que eu fique enfurecido? Se é preciso que me gabe, eu me gabarei das coisas que mostram a minha fraqueza. O Criador e Pai do Mestre Yahusha, aquele que deve ser louvado para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador sob o rei Aretas pôs guardas na cidade dos Damascenos para me prender, mas me fizeram descer num cesto por uma janela na muralha da cidade, e eu escapei das mãos dele. 2 Coríntios ao remanescente crente de Israel. Corintia Bet. Capítulo 12. Tenho de me gabar. Não há nada a ganhar com isso, mas passarei as visões sobrenaturais e revelações da parte do Machia. Conheço um homem em união com Machia que há 14 anos, quer no corpo, quer fora do corpo, não sei, o Criador sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Sim, conheço esse homem que quer no corpo, quer separado do corpo, não sei, o Criador sabe, foi arrebatado para o paraíso e ouviu palavras que não podem ser ditas e que não se permite ao homem falar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das minhas fraquezas. Pois, mesmo que eu quisesse me gabar, eu não seria insensato, porque diria a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém me dê crédito por algo além do que vê em mim ou do que ouve de mim, só porque recebo essas revelações extraordinárias. Para impedir que eu ficasse enaltecido demais, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro do maligno, para me esbofetear continuamente, a fim de que eu não me enaltecesse demais. 3 vezes supliquei ao Criador, pedindo que isso se afastasse de mim. Mas ele me disse: a minha bondade merecida é suficiente para você, pois o meu poder está sendo aperfeiçoado na fraqueza. Com muita alegria, então, eu me gabarei das minhas fraquezas, para que o poder do Machia permaneça sobre mim como uma tenda. Assim, tenho prazer em fraquezas, em insultos, em privações, em perseguições e dificuldades, pelo Machia. Pois, quando estou fraco, então é que sou poderoso. Tornei-me insensato. Vocês me obrigaram a isso, porque deveriam ter me recomendado. Pois não me mostrei em coisa alguma inferior aos seus superapóstolos, embora eu não seja nada.
De fato, os sinais que identificam um apóstolo foram produzidos entre vocês com grande perseverança, e por sinais, milagres e obras poderosas. Pois em que é que vocês foram menos favorecidos do que as outras congregações, a não ser no fato de que eu mesmo não me tornei um fardo para vocês? Perdoem-me bondosamente essa injustiça. Vejam, esta é a terceira vez que estou pronto para ir visitá-los, e não me tornarei um fardo. Pois estou buscando não os seus bens, mas a vocês. Porque não se espera que os filhos acumulem para os pais, mas sim os pais para os filhos. Quanto a mim, de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar por vós. Se os amo tanto, deveria eu ser amado menos? Mas, seja como for, eu não vos fui um fardo. No entanto, vocês dizem que fui ardiloso e que os apanhei com astúcia. Será que me aproveitei de vocês por meio de algum daqueles que lhes enviei? Insisti com Tito para que visitasse vocês e enviei o irmão com ele. Será que Tito se aproveitou de vocês? Por acaso não andamos no mesmo espírito, nas mesmas pisadas? Vocês pensaram durante todo esse tempo que estávamos fazendo a nossa defesa perante vocês? É perante o Criador que estamos falando, em união com Machia. Mas, amados, tudo o que fazemos é para edificar vocês. Pois receio que, quando eu chegar aí, talvez não os encontre como eu queria, e eu não seja como vocês queriam, mas, em vez disso, que eu encontre brigas, ciúme, acessos de ira, discórdias, calúnias, cochichos, demonstrações de orgulho e desordens. Talvez, quando eu for novamente, meu Criador me humilhe diante de vocês, e eu tenha de chorar por muitos que anteriormente pecaram e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da conduta insolente que praticaram. Segundo Coríntios ao remanescente crente de Israel. Corintia Bet. Capítulo 13. Esta é a terceira vez que estou para ir visitá-los. Toda a questão deve ficar estabelecida com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Embora eu esteja ausente agora, é como se eu estivesse presente pela segunda vez, e eu previno os que pecaram no passado, e a todos os outros, que não os pouparei se eu for aí outra vez, visto que vocês estão querendo provas de que o Machia, que não é fraco ao lidar com vocês, mas é poderoso entre vocês, fala realmente por meio de mim. Pois, de fato, ele foi morto no madeiro em razão de sua fraqueza, mas está vivo por causa do poder do Criador. É verdade que nós também somos fracos com ele, mas viveremos junto com ele por causa do poder do Criador em vocês. Persistam em examinar se estão na fé, persistam em pôr à prova o que vocês mesmos são. Ou não reconhecem que Yahshua Mashiach está em união com vocês? A menos que estejam reprovados. Eu realmente espero que vocês reconheçam que nós não estamos reprovados. Oramos ao Criador que vocês não façam nada de errado, não para que nós pareçamos aprovados, mas para que vocês façam o que é bom, mesmo que nós pareçamos reprovados. Pois não podemos fazer nada contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Nós certamente nos alegramos sempre que estamos fracos e vocês poderosos. E o que pedimos em oração é que vocês sejam reajustados. É por isso que escrevo estas coisas enquanto estou ausente, para que, quando estiver presente, não tenha de ser severo ao usar a autoridade que o Machia me deu, que é para edificar, e não para derrubar. Finalmente, irmãos, continuem a se alegrar, a ser reajustados, a ser consolados, a pensar do mesmo modo, a viver pacificamente, e o Criador de amor e de harmonia estará com vocês. Cumprimentem uns aos outros com um beijo fraterno. Todos os escolhidos lhes mandam saudações. A bondade merecida do Mestre Yahshua Mashiach, o amor do Criador e a participação no Espírito Eterno estejam com todos vocês.